Mais Saúde, Programa da Saúde da Terceira Via, agradece a presença do professor Adriano de Paula, pesquisador da UENF, que trabalha com controle de Aedes aegypti. Tem mestrado, doutorado e está concluindo agora o pós-doutorado exclusivamente no tema Aedes aegypti. Muito obrigado por sua presença aqui, professor Adriano. E eu gostaria de iniciar esse nosso encontro, Adriano, te perguntando o seguinte. Nós vamos ter, na próxima estação quente, no próximo verão, nós vamos ter um período de calmaria ou nós vamos ter um período de muitas doenças transmitidas por Aedes aegypti? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, Dr. César, muito obrigado pelo convite, por estar participando do seu programa, é um prazer. E eu acho que vai ser muito preocupante essa infestação que está por vir aí de mosquitos nos próximos meses, agora durante o verão, que aumenta realmente a população do vetor da dengue, zika e chikungunya, o Aedes aegypti. E o que com pesar a gente fala isso, porque em pleno século XXI, a gente não conseguia ainda controlar a população desse vetor Aedes aegypti, que tem transmitido importantes doenças que têm acometido muitas pessoas. Tem sido de muita gravidade, é uma doença importante e que eu acho que a gente deveria ter métodos mais efetivos contra o vetor. Eu pergunto a você, Adriano, com a experiência vasta que você acumula na sua vida, embora seja um profissional jovem, faltam ferramentas, faltam instrumentos inseticidas para controle do vetor? Sim, não que faltam. Existe uma gama de ferramentas que pode ser utilizada contra o vetor, contra mosquitos. O que falta é que essas ferramentas sejam realmente utilizadas. Então, hoje, o que se preconiza ser utilizado para controle de vetores? O inseticida e alguns métodos de controle biológico que já são usualmente empregados pelo poder público contra o vetor. Por que isso? Os inseticidas, se usados de uma forma contínua e intensiva, faz com que a população de mosquitos suscetíveis morra, mas a população resistente não morre. E essa população resistente de mosquito é o que vai se procriar e é a população que vai no passar do tempo, ter uma maior frequência, um maior tamanho. E aí os inseticidas não fazem mais efeito. Ou seja que o uso intensivo e prolongado de um único inseticida cria condições para que haja populações de Aedes aegypti resistentes àquele inseticida, e é o que vem acontecendo no Brasil. Sim. Porque a cada 3, 4, 5 anos se troca de inseticidas pela verificação de populações existentes ou por um trabalho de mídia de que existem populações existentes por interesses outros com relação à troca de inseticidas. Porque nós observamos que a troca de inseticidas geralmente se dá quando há troca de autoridades no setor de controle de vetor, no setor do Ministério da Saúde, o que pode ser apenas uma coincidência, né? No controle integrado de pragas, seria utilizado mais de um inseticida alternado? No controle integrado de pragas se utiliza, além dos inseticidas sintéticos, os inseticidas biológicos ou então os reguladores de crescimento. E aí, utilizando eles de uma forma conjunta, e ao mesmo tempo você diminui a possibilidade da evolução de populações resistentes de mosquito. Porque enquanto um só inseticida mata um determinado tipo de população suscetível, vários inseticidas vão matar tanto as suscetíveis quanto as resistentes. E aí a população de mosquito realmente vai diminuir. Um exemplo, inseticidas sintéticos, eles são muito eficazes contra populações de mosquitos adultos, por exemplo. Inseticidas biológicos como bactérias, Bacillus thuringiensis, são muito eficazes contra larvas. Os dois usados juntos, você diminui tanto a população de adultos quanto a população de larvas. E isso é importante para diminuir os mosquitos da região.
Perfeito. Fale-nos um pouco, Adriano, sobre os costumes de Aedes aegypti no interior dos domicílios, para que os nossos telespectadores conheçam esse nosso inimigo e saibam como ter cuidados para evitá-los no interior do seu domicílio ou no peridomicílio. Fale-nos sobre esse mosquito. Bom, o mosquito Aedes aegypti, em primeiro lugar, na biologia é diferente do Culex. Então, isso dá para a gente observar no dia a dia. O Aedes aegypti, ele tem as manchas brancas em forma de lira no tórax, né? A gente chama de mesotórax. E ele também tem as listras brancas nas pernas. Então, o Culex quinquefaciatus, que é o comum, ele não tem essas listras brancas nas pernas e ele é mais marrom no tórax, ele não tem listra nenhuma branca também no tórax. O Aedes aegypti, ele tem o hábito de fazer a alimentação sanguínea, somente a fêmea faz a alimentação sanguínea. O macho, o adulto macho, ele só se alimenta de néctar floral e ele vive menos, ele vive em torno de 15 dias. As fêmeas podem viver de 30 a 40 dias num ambiente favorável à sobrevivência dela, que tem alimento, que tem abrigo. Uma vez que a fêmea do Aedes aegypti entra na residência, dali ela não vai sair, ela tem abrigo, ela tem alimento e ela tem locais para colocar os ovos. Quais são esses locais? Os vasos de planta com água, os ralos com água, qualquer recipiente que tenha água. Dentro de casa, onde ela vai se esconder? Ela vai se esconder embaixo das mesas, atrás dos armários, em superfícies escuras. São nesses locais que ela vai se esconder. Qual que é o momento que ela vai fazer alimentação sanguínea? Ela vai fazer alimentação sanguínea no começo da manhã ou no final da tarde. Isso não quer dizer que ela não possa se alimentar no meio da tarde ou à noite, mas a preferência seria essa. O Culex já é diferente. O Culex, ele tem na biologia dele, é à noite que ele faz a alimentação sanguínea. Ele, na nossa região, em Campos, ele não é um potencial transmissor de doenças. O Aedes aegypti já é um potencial transmissor de doenças. E os dois dentro de casa, se eles encontrarem um ambiente favorável, é ali que eles vão sobreviver e ficar. E o ambiente favorável é um ambiente que contenha água, onde eles coloquem os seus ovos e depois se transformam esses ovos em larvas, pulpas e depois insetos adultos. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco, entrevistando o professor Adriano de Paula sobre a Aedes aegypti. Em seguida vamos falar sobre a Aedes aegypti, dengue, zika e chikungunya. Não saia daí, fique conosco. Já voltamos com Mais Saúde, programa de saúde da Terceira Via. Mais Saúde retorna com a seguinte pergunta para o professor Adriano. Professor Adriano, quais são as doenças possíveis de serem transmitidas pelo Aedes aegypti? Bom, as doenças possíveis de serem transmitidas pelo Aedes aegypti são febre amarela, dengue, zika e chikungunya. O que a gente tem que lembrar é que a febre amarela tem vacina, mas estão em fase de desenvolvimento as vacinas para dengue, zika e chikungunya, mas ainda estão em fase de desenvolvimento. Perfeito. Existe a possibilidade, pelo mecanismo imunológico da síndrome do choque da dengue, de que a vacinação em massa contra a dengue venha causar efeitos indesejáveis nas infestações por zika e por chikungunya? Sim, uma vez que a co-infecção possa acontecer, já foi encontrado então o vírus da dengue e zika e chikungunya num único inseto, e também já foi encontrado pacientes com esses vírus, então é o que a gente chama de co-infecção. E no caso da imunopatogenicidade, quando uma pessoa está imune a um certo sorotipo do vírus, mas, por exemplo, o vírus 1 da dengue, mas no decorrer do tempo ela adquire um outro sorotipo do vírus, então sorotipo 2, por exemplo, ela pode ter quadros de dengue hemorrágica,
mais severos e mais complicados. É o que a gente chama de imunopatogenia da dengue. Perfeito. Uma outra questão que preocupa o mundo médico e preocupa também extremamente aos nossos telespectadores é a questão da Zika em gestantes. Já se sabe e já não se discute mais a Zika como uma das causas da epidemia de hidrocefalia que afetou milhares de crianças brasileiras no Nordeste, com sequelas possíveis de serem tratadas, possíveis de serem minoradas, mas que certamente impedirá essa família de ter uma vida normal e essa criança de ter uma vida normal, em função da gravidade da hidrocefalia. Eu pergunto, professor Adriano, pelas últimas pesquisas, além da hidrocefalia, que outras alterações podem ser causadas pelo vírus da Zika em crianças cujas mães tenham sido infectadas? A microcefalia já está comprovada. Então, gestantes infectadas com o vírus da Zika passa o vírus para o feto que nasce com microcefalia, desenvolve a microcefalia. Mas novos estudos têm observado que já recém-nascidos, com 1, 2 anos de idade, que vieram de gestantes infectados com Zika, desenvolvendo aí problemas neurológicos e psiquiátricos. Então, o problema Zika é muito mais grave e pode ainda ser muito mais grave, a gente pode encontrar consequências mais graves com a evolução dos estudos. Isso faz pensar que nós estejamos diante de um quadro epidemiológico de extrema gravidade, porque a Zika é capaz de afetar gerações. E o que é mais dramático, gerações de crianças. Né? Com relação à chikungunya, existem alguns estudos recentes relacionados à criação de vacina ou ainda se está engatinhando? Existem vários estudos, né, muito financiamento para o desenvolvimento de vacinas, mas ainda eu acho que nós estamos engatinhando. Principalmente pelo problema da co-infecção. Não se sabe se vacina, uma pessoa vacinada, se ela tiver um contato com outro sorotipo do vírus, o que ela vai desenvolver? Então, é o problema da co-infecção que pode ser muito mais grave. Então, acho que ainda a gente está engateando. Isso nos autoriza, Adriano, a dizer que, até o presente momento, a preocupação do governo deveria ser o controle ou eliminação de Aedes aegypti? Com certeza. Acho que a preocupação não só do governo, mas da população em geral, é o controle, a diminuição da população do mosquito Aedes aegypti. Nós temos no planeta 2 sistemas de abastecimento de água. Um sistema de abastecimento de água, que é o que existe nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, particularmente na Europa clássica, né? Na Europa melhor poder econômico, que é o sistema de abastecimento de água em marcha, ou o sistema de abastecimento de água por pressão contínua. O que isso significa? Significa que a qualquer hora do dia que você abre a torneira, você tem água vinda da estação de tratamento de água para a sua casa. Enquanto que o sistema de abastecimento de água no Brasil é chamado de pressão intermitente, ou seja, você tem uma pressão de água muito grande à noite, consequentemente, enche as caixas d'água ou os depósitos para usar essa água durante o dia. Essa seria uma das principais causas porque nós já vamos para 4 décadas de infestação de Aedes aegypti, com toda essa dramaticidade que a população está vivendo com relação à Zika, com relação à chikungunya, que é super invalidante, com relação à dengue também, de ainda termos os níveis de infestação de Aedes aegypti em ascensão
Ou seja, cada dia mais municípios infestados, ao invés de estarmos diminuindo o número de municípios infestados? É muito ruim pensar que a população ainda tem que reservar água, né? Então, tem gente que ainda tem que guardar água em barril, não só na caixa d'água, mas em barril para se ter água para utilizar para alimento, para banho, para dar para as crianças. E isso já é muito ruim. Mas ainda a população tem que reservar água em caixa d'água. Essa água não tem a pressão contínua, como o senhor falou. E isso é sim uma preocupação, porque se torna criadouros de mosquitos se essa caixa d'água não estiver bem vedada, se essa água estiver exposta ao ambiente, o mosquito pode ovipositar, colocar ovos ali e se tornar um criadouro de mosquito. E aproximadamente 70% dos criadores de mosquito estão nesses depósitos de água domiciliares, como consequência de nós termos um sistema de abastecimento de água precário do século XIX, começo do século XX, extremamente ineficiente para servir às necessidades da nossa população. Terminamos aqui o nosso segundo bloco e voltamos em seguida com mais saúde, o programa de saúde da Terceira Via. Fique conosco que o professor Adriano vai nos mostrar larvas, adultos e armadilhas para Aedes aegypti. Retornamos com o terceiro bloco de Mais Saúde. E queríamos que o professor Adriano, já que nos falou além do uso de inseticidas, também citou o controle biológico, nos mostrasse as principais ferramentas que a UENF vem utilizando para esse controle biológico nos domicílios. Eu faço parte de uma rede de projeto chamado Projeto Zika, né, Rede Zika, que tem outros pesquisadores da UENF envolvidos e de outras universidades. Nós estamos investigando se um fungo pode matar larvas, pulpas e adultos desses mosquitos. E o fungo é muito bom, porque o fungo ele é inócuo ao ser humano e ele é muito eficiente para reduzir, matar a população dos mosquitos Aedes aegypti. E agora nós estamos até investigando se ele é bom também para matar Culex, que é esse mosquito comum, pernilongo comum, que está nas nossas residências. Bom, como é que funciona esse fungo? Esse fungo a gente cria em laboratório, a gente cria esse fungo em arroz, e ele cresce nesse arroz, depois a gente faz uma solução desse fungo, e esse fungo tem que de alguma maneira entrar em contato com os mosquitos. Entrar em contato com larva é muito fácil, porque junto com agentes de saúde ou voluntários, é só pegar o fungo e colocar em recipientes propícios para o desenvolvimento dos mosquitos, então recipientes com água. Então se pega esse fungo e coloca ali, o fungo vai entrar em contato com a larva, são esporos, né, do fungo, a larva ingere esses esporos se germinam, liberam uma toxina e a larva morre em poucos dias. O problema é como usar o fungo para matar o adulto. Esses fungos são a Beauveria bassiana e Metarrhiza anisoplis. São as duas espécies, tem várias outras espécies. Não são quaisquer fungos, são esses dois tipos de fungo. São as duas espécies mais utilizadas, o Metarrhiza anisoplis e o Beauveria bassiana, que são os fungos entomopatogênicos, então fungos que matam insetos. E aí um dos grandes problemas era pensar como o mosquito adulto vai entrar em contato com esse fungo, porque, por exemplo, o inseticida, o poder público joga o fumacê, né, do lado de fora das residências, passa na rua com fumacê, e aí o inseticida pode entrar em contato com o mosquito ali por aspersão e o mosquito vai se contaminar. Mas o fungo não dá para jogar por fumacê, não dá para ficar saindo na rua pulverizar. Então a gente teve que desenvolver uma armadilha para isso. Posso pegar a armadilha? Por favor. Essa armadilha aqui, que foi desenvolvida por pesquisadores do laboratório onde eu estou, na UENF,
ela é nada mais do que uma garrafa PET de 2 litros, tem um pano preto. Lembra que eu disse que o mosquito ele tem preferência em se esconder em superfícies pretas? A gente pulveriza o fungo Metarrhizium anisopli ou Beauveria baciana nesse pano e deixa essa garrafa PET num canto dentro de uma residência. Tem um condomínio em Campos que utiliza, a gente tem mais de 30 apartamentos térreos fazendo parte do projeto, que é o condomínio Mondrian Life, e a gente deixa essas armadilhas dentro das casas e o mosquito ele vem, porque ele tem a biologia de pousar em superfícies pretas, pousa nesse pano, se contamina com o fungo, sai e o fungo mata esse mosquito. Bom, além do inseto, né, do mosquito adulto, ter preferência por pousar nesse pano, a gente também importou do país de Gales, em uma colaboração com o pesquisador, o Terrick, e junto com o professor Richard, esse atraente. Esse aqui é um atraente de mosquito que atrai o mosquito ainda mais para o pano preto impregnado com fungo, e ao entrar em contato com isso daqui, a população de mosquito vai diminuindo. E é muito importante ressaltar que quem trabalha com a gente sempre relata a diminuição de mosquito dentro das residências. Então, diminui a picada, o incômodo que esses mosquitos causam dentro da residência. Mas associada a essa armadilha, que a gente chama armadilha letal para matar mosquito, armadilha PET letal para matar mosquito, a gente também tem usado essa outra aqui, que é muito interessante, certo? Esse daqui a gente chama de ovo-trampa. Ela nada mais é do que um vaso de R$1, com 4 paletas de madeiras Eucatex. A gente coloca água até metade desse vaso, água de torneira, e o mosquito Aedes aegypti, quando está alimentado com sangue, a fêmea vem, pousa na paleta e coloca seus ovos a 1 centímetro da linha d'água. É muito importante eu falar aqui que as pessoas acham que essa armadilha vai controlar todos os tipos de mosquito. Não, vai controlar só o Aedes aegypti, porque é a fêmea desse mosquito que tem a biologia de colocar o ovo a 1 centímetro da água. O Culex colocaria o ovo direto na água, mas não na água limpa, colocaria em água cheia de matéria orgânica, que é até água de esgoto. Por isso que quem mora muito perto de valão tem muito problema de mosquito, porque o Culex tem a preferência de colocar ovo nessas águas sujas. O Aedes aegypti não, ele gosta de água limpa. Apesar de a gente já ter notado uma certa mudança com a evolução da biologia do mosquito, mas ainda assim ele gosta de água limpa parada. Bom, uma vez que ele colocou o ovo nessas paletas, isso está também já implantado aqui em Campos, nesse condomínio, em 30 apartamentos térreos. Os pesquisadores pegam a paleta, contabilizam o número de ovos, verifica mesmo se é de Aedes aegypti e destrói esses ovos no laboratório. Ou seja, é muito importante destruir esses ovos, porque enquanto o mosquito poderia estar colocando ovos nos vasos de planta com água, nos recipientes, né, casca de ovo, copo descartável com água, e aí esses ovos entrariam em contato com essa água após uma chuva, e aí iria emergir um mosquito adulto, passar por todas as fases, ovo, larva, pulpa, e aí emergir o adulto. Aqui não, aqui eu estou tirando esses ovos do ambiente e já inviabilizando eles no laboratório. Então, para você ter ideia, a gente em 6 meses já tirou do condomínio mais de 20 mil ovos do mosquito Aedes aegypti que não viraram adultos e não incomodaram pessoas, e como é um mosquito transmissor de doença, também não transmitiu doença para as pessoas desse condomínio. Então são armadilhas que a gente ainda quer melhorar, a gente ainda quer que elas sejam amplamente utilizadas, e pode ser utilizada naquilo que a gente falou, que é no controle integrado. Então se utiliza inseticida sintético, se utiliza vários métodos de controle biológico e se utiliza armadilhas também para diminuir a população desse vetor. Nós estamos vivendo um momento político em que, lamentavelmente, as questões levantadas aqui pelo professor Adriano não estão sendo sequer levadas em conta em sua gravidade pelo governo federal.
nós estamos assistindo a governos estaduais falidos, não pela corrupção, mas pelo excesso de corrupção. E o governo federal preocupado com um malabarismo desgastante para manter-se no poder e fazer as reformas que consideram necessárias para ajustar o sistema tributário e o sistema financeiro do país. Nós não vimos nesses últimos meses uma linha do governo falando sobre como tentar controlar a Aedes aegypti em nosso país. E sem nenhuma dúvida, nós vamos ter um verão altamente preocupante, nós vamos ter um verão com o Aedes aegypti causando um sofrimento inaceitável na nossa população. Agradecemos muito a presença do professor Adriano e esperamos que tenha oportunidade de retornar aqui em outras oportunidades. Mais Saúde, programa de saúde da Terceira Via, se despede no seu terceiro bloco, intimando a que você esteja conosco durante toda a semana.